fala tudo junto, né? De todas as etapas juntas. Aqui vem as explicações que foram feitas lá no início, agora vem nos artigos separados, ok? Então vamos dar uma recapitulada aí. Bom, vamos lá. Artigo 29 vai falar do quê? A educação infantil, tá? Vamos lá, gente. Eu preciso saber, até mesmo se eu fosse fazer uma redação sobre educação infantil, só daqui, só dessa tela aqui, eu já faria a minha redação completa, tá? Então, às vezes, vocês precisam ficar atentos a alguns detalhes aí. Aqui já daria uma redação completa sobre educação infantil, por exemplo. Então, ó, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, certo? Ela tem a duração de 5 anos. Por que 5 anos, gente? Três primeiros anos é creche, os 2 últimos é a pré-escola, né? Então, a creche, 0 a 3 anos, e a pré-escola, 4 e 5 anos. Por que o aluno vai para a educação infantil? Porque ele vai ter o seu desenvolvimento integral, desenvolvimento global, desenvolvimento completo. O que significa? Em todos os aspectos. Ele vai, durante esses 5 anos que ele ficar no infantil, ele vai ter o seu desenvolvimento físico, o seu desenvolvimento psicológico, intelectual, social, e a educação infantil, ela complementa a função da família, né? A ação da família, da comunidade. Então, ela vem complementar, tá? E a gente sabe que o aluno que frequenta a educação infantil, ele vai estar mais adiantado, né? De quem nunca foi, de quem nunca frequentou. Enfim, bom? Então, aí é continuação, tá? O 29, 30 e 31 é tudo sobre educação infantil. O artigo 30 vai trazer a divisão, né, da educação infantil. Então, a educação infantil, ela está dividida em creche, que vai até os 3 anos. Quando a gente fala 3 anos, tem os quebradinhos, né? 3 anos, 11 meses, 29 dias, ok? Ou seja, até completar 4 é creche, tá? Lembrando aquele 31 de março, se o aluno completar 4 anos até 31 de março, ele vai para a pré-escola. Se ele não completar, ele continua na creche, tá? Aí só mais um ano que ele vai. E a pré-escola, 4 e 5 anos, né? Que a gente fala, ok? Artigo 31. Nós acabamos de ver alguma coisa sobre avaliação. Só que aqui é específico a avaliação para a educação infantil, que é diferente, o jeito de avaliar o infantil é diferenciado do fundamental e médio, ok? Então, como que é feito a avaliação, né? Aliás, quando a gente fala de avaliação, a gente tem que ter em mente assim, quando nós falamos de avaliação, tradicionalmente a gente já pensa em prova. A avaliação é um conjunto, não é uma prova, é um conjunto. Pode ser dada uma prova? Pode, mas ela não pode ser o único instrumento de avaliar. Ela pode ser um dos. Você pode dar uma avaliação, uma pesquisa, uma tarefa, um trabalho em grupo, individual, participação em sala de aula, enfim, tá? Então, como que é feita a avaliação? A LDB vai nos trazer, assim como autores também vão falar a respeito, tá bom? A avaliação da educação infantil é feita através do acompanhamento e registro. A gente também pode falar observação e registro, tá? Mas na lei, né, na LDB, está a palavra acompanhamento e registro. Mas os autores vão falar acompanhamento ou observação e registro, tá? É dessa forma que é feito a avaliação na educação infantil, ok? E como que fica a educação infantil em relação à carga horária? É o mesmo do fundamental e o mesmo do médio. 200 dias letivos no mínimo, 800 horas no mínimo, tá? Também, tá? E a jornada? A jornada, o que significa a jornada? É o período que a criança fica na escola. Pode cair uma pergunta aí da jornada que já caiu, tá? Então, assim, a criança, ela pode ficar numa jornada parcial. O que seria essa jornada parcial? Quando a criança fica no mínimo 4 horas na escola, tá? E a criança pode ficar numa jornada integral, que é no mínimo 7 horas de aula. Não caia na pegadinha. Teve a pegadinha do concurso passado que caiu
mínimo 3 horas de aula. Não existe nem no infantil, nem em lugar nenhum, mínimo 3 horas de aula, tá? O mínimo é 4, se for parcial, no mínimo 7 se for integral. Então aqui, quando fala de jornada, vamos fazer uma associação. 4 horas de aula, normalmente quem é que fica do infantil? Os alunos de 4 e 5 anos que estão na pré-escola ficam nessas 4 horas de aula, no mínimo, tá? E a jornada integral, normalmente quem fica do infantil? A creche. A creche tem mais tempo de aula, tá? Porque é creche, etc e tal. Então, eles podem perguntar para vocês quais são as jornadas existentes na educação infantil. Então, são 2 jornadas. Uma parcial, no mínimo 4 horas, e uma jornada integral, no mínimo 7 horas, ok? Depois, na 4, é sobre a frequência que eu falei no começo, tá? A frequência do fundamental e do médio, que eu havia falado, 75%. Já da educação infantil, 65%. Que antes era 60%, agora é 65%. Precisa ficar bem atento nas coisas que vocês pegam para estudar, às vezes não está atualizado, ok? 5. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Toda vez que a gente fala do infantil, vamos lembrar das palavras cuidar e educar, que a BNCC vai trazer para vocês, os autores também vão trazer. Falou em educação infantil, já lembrem de cuidar e educar, que caminham juntos. A criança vai para a escola para ser educada e cuidada, as 2 coisas. E ela aprende e se desenvolve brincando e interagindo, ok? Então, assim, como que é feito? Tem avaliação e daí tem que colocar um documento, né? Então, tem uma ficha que vai ser preenchida de cada aluno. Quando vocês estiverem lá na prefeitura, vocês vão ver. É uma ficha para cada aluno que vocês vão ter que colocar o progresso do aluno em todas as áreas. Como ele está nessa área, como ele está nessa, como ele se desenvolveu nessa e assim por diante. Então, precisa ter esse documento que fale tudo sobre a criança, o seu desenvolvimento e sua aprendizagem, aluno por aluno, ok? Então essa é basicamente a parte da educação infantil. Se eu tivesse que fazer uma redação, por exemplo, aqui, olha, sobre educação infantil, só aqui já fecharia, tá? Vamos fazer um teste aqui rapidinho, ó. Introdução, parágrafo único. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica em que o aluno se desenvolve integralmente até os 5 anos. Ela está, aí tá, desenvolvimento, está dividida em creche, que corresponde de 0 a 3 anos, e pré-escola 4 e 5. Segundo a LDB, né, ou segundo a legislação federal, a avaliação da educação infantil é feita através do acompanhamento e registro, cuja carga horária correspondente 200 dias e 800 horas, né, a jornada, a frequência, enfim. Aí terminaria com uma conclusão aí, né, sendo assim, com o objetivo para que a criança tenha o desenvolvimento e aprendizagem de qualidade, etc. Tá? Só para vocês terem uma ideia, que assim, gente, muitas coisas que nós estudamos na LDB, vocês podem, não a LDB, muitas coisas que nós estudamos em tudo, né? Nas leis, em autores, vocês podem tirar muita coisa, muitas ideias para montar uma redação, tá? É só dando um toque aí para vocês, ok? Continuando. Então, o artigo 29, 30 e 31 cai na prova de concurso de vocês, tudo bem? Vamos lá. O artigo 32 é sobre o ensino fundamental, tá? Ensino fundamental. Então, o que pede? Vamos lá. O ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica, tá? O ensino fundamental, ele é obrigatório, tá? Ele corresponde a alunos de 6 a 14 anos, tá?
O aluno tem a duração de 9 anos, porque é do 1º ao 9º ano, o ensino fundamental. Na lei eles não dividem anos iniciais e anos finais, eles colocam o fundamental inteiro, ok? Inicia-se o ensino fundamental, os alunos a partir de 6 anos, tá? Lembrando que só pode fazer a matrícula conforme a lei se o aluno tiver completado 6 anos até 31 de março, não é 30. Não caiam nas pegadinhas da VUNESP, que eles vão colocar lá para vocês. Julho, vão colocar 30 de março, que é uma pegadinha, né? Porque é 31 de março. Vão colocar agosto, vão colocar abril. Não, só existe 31 de março, mais nada, ok? Vamos lá, continuando. E o ensino fundamental é para dar uma continuação, né? Na etapa do infantil. Então, é uma continuidade, só que mais complementar, ok? Então, o que se espera do ensino fundamental? O que a lei determina? Vejam aí, quando eu falei do ensino o básico, né? Que eles pedem o mínimo de qualidade, vejam qual seria esse mínimo, tá? O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos. Então, é o básico. Vejam, o aluno vai ficar 9 anos no ensino fundamental. Então, espera que ele saia pelo menos com o básico, tá? Lógico, é só isso? Não, é muito mais do que isso. Porém, pelo menos o básico a lei está determinando, tá? Então, o que seria para eles o básico? Que o aluno saia com o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, tá? Seria o mínimo possível aí que o aluno chegue no 9º ano sabendo ler, escrever, calculando, interpretando um texto, produzindo um texto, enfim. Fora isso, também ambiente natural e social, né? Que vai entrar, ambiente natural, social, que eu não grifei aí, e sistema político. Tecnologia, artes e valores. Então, assim, além do domínio da leitura, da escrita e do cálculo, que entra português e matemática aí, espera-se que o aluno também se desenvolva, né, aprenda sobre o ambiente natural, social e sistema político. Essa parte aí entraria as disciplinas de ciências, história e geografia. Além disso, dessas disciplinas também vai entrar que ele desenvolva, que ele compreenda tecnologia, artes, valores, tá? Quando eles colocam tecnologia, gente, não é tecnologia que eles falam assim, aprender a usar um computador, não é nem isso. É que você integre a tecnologia nas disciplinas que você dá, né? O uso da tecnologia, o uso, por exemplo, do computador nas suas aulas, tá? Uma atividade de português, uma pesquisa de matemática, enfim, ok? Também se desenvolve em artes e também, principalmente, na questão de valores, respeito, ética, cidadania, direitos e deveres, enfim, tá? Que está complementando aí na 3. Veja, formação de atitudes e valores. Então, o que se espera de um professor no ensino fundamental? Que ele tenha essa responsabilidade de formar este aluno para tudo isso, hein? Haja responsabilidade, né, gente? Além de tudo isso, o professor deve, né, fazer com que o aluno adquira conhecimentos e habilidades. Nem todos têm os mesmos conhecimentos e habilidades em todas as matérias, todas as disciplinas. Um gosta mais de uma, outro gosta mais de outra, mas o professor tem que ter a sensibilidade, porque todos os alunos são capazes de aprender, tá? Uns mais, outros menos, outros mais rápido, todos mais devagar, mas todos são capazes de aprender. Porém, o professor vai ter que despertar o quê? Os conhecimentos e habilidades de cada um. Então, descobrir qual é a habilidade desse aluno, qual é desse, qual é desse, qual é desse, etc. E no 4, o vínculo com a família. Então, no ensino fundamental, e esse vínculo começa no infantil, né? Porém, quando chega no fundamental, é necessário ter esse vínculo. Aliás, gente, uma coisa muito importante do ensino fundamental é a integração. Quando a gente for trabalhar os autores, vai estar mais focado nisso. Precisa ter
uma integração quando o aluno sai do infantil e vai para o fundamental. Para ele é um choque, né? Então precisa ter esse momento de adaptação, esse momento de integração, que ele está saindo de uma etapa passando para outra. É a mesma coisa acontece quando o aluno termina os anos iniciais até o 5º ano e vai para os anos finais a partir do 6º ano. Há um choque também sair do 5º ano, que é uma professora só, normalmente, né, tirando os especialistas, e vai para o 6º ano, que é um professor para cada matéria, outra realidade. Então precisa ter também esse cuidado, tá bom? Então no 4, além desse vínculo com a família, eles colocam a questão da solidariedade. Vejam aí, tolerância. Essa tolerância já está lá nos princípios da LDB, lá no artigo 3º, que fala dos princípios da educação, fala sobre tolerância. E aí está repetindo a questão da tolerância. Temos que ser tolerantes, todos que fazem parte da educação, alunos, professores, enfim, tá? Que a tolerância, né, de uns com os outros, porque nós vivemos numa sociedade, né? Então, nem tudo que eu faço na minha casa eu posso fazer na escola, né? Enfim, então eles pedem isso no ensino fundamental, ok? Depois, o 32 cai? Sim. O 33 vai falar sobre o ensino religioso. É uma polêmica tão grande, gente, o ensino religioso, mas assim, apesar de toda polêmicas, críticas, né? A BNCC foi reformulada em 2017 e eles não tiraram o ensino religioso, ele permanece. Na prática a gente não vê, né? Vamos ser sinceros, na prática a gente não vê quase escolas que dão o ensino religioso, ok? Mas ele faz parte, tá? Ele faz parte do currículo. Então assim, o que acontece? O ensino religioso, ele é obrigatório o governo oferecer, está na lei. Só que a matrícula é facultativa, tá? A matrícula é facultativa. Então, o aluno, né, ele vai fazer se quiser fazer essa disciplina a mais aí, tá bom? Então, o ensino religioso, ele é uma disciplina, tá bom? Só que a matrícula é facultativa. Ele faz parte integrante da formação básica, está lá na base comum, porém, a matrícula é facultativa, tá? Mas, se os pais exigirem em alguma escola que tenha um professor que dê o ensino religioso, cabe à escola providenciar, porque está na lei. Só que vamos ser sinceros, né, gente? Não tem a ver com religião, nada a ver com religião. Mas vamos ser sinceros, os alunos, a maioria dos alunos, né, muitos deles, eles não estão se importando com o português, com matemática, com história, geografia, com arte, educação. Eles vão estar preocupados com o ensino religioso? Não. Agora, se os pais incentivarem com que tenha, né, pode ser que aconteça. São poucas escolas que eu já vi que ensinam, né, o ensino religioso. Tem que ter um profissional com perfil, né? Ele não pode puxar para nenhum tipo de religião, né? Ele vai trabalhar a cultura, né? A diversidade cultural religiosa que existe, mas não focar numa religião. Bom, enfim, tá? Mas se por acaso cair na prova do concurso, então normalmente eles perguntam, já caiu na prova? Eu não acredito que no de vocês caia isso, mas, né? Pode ser, porque já caiu em algumas provas anteriores. Então vocês vão falar que o ensino religioso é obrigatório, né? Porém a matrícula é facultativa, tá bom? No artigo 34 fala sobre o quê? Que é obrigatório 4 horas no mínimo o aluno em sala de aula. Isso está na lei, né, gente? Isso está na lei. Aqui na Prefeitura de Guarulhos, o que acontece? A ideia é aumentar o número de horas dos alunos, né? Assim como em várias prefeituras, aí, vários municípios. Mas o que acontece? Alguns lugares até conseguiram já, mas ainda existem muitas escolas, por exemplo, aqui em Guarulhos, que tem o intermediário, o horário intermediário.
Então, se tem esse horário, não tem como aumentar 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, né? Por conta desse horário intermediário aí. Então, qual é a ideia do governo aqui de Guarulhos? Tirar, né, esse período intermediário que ainda existem para ficar só manhã e tarde, né? Manhã e tarde. Fora a EJA que é à noite, tá bom? Mas eles esperam. Por quê? Se você for ver na prática, o aluno não faz 4 horas de aula certinho em sala de aula. A gente sabe que não. Ele tem 4 períodos de 4 horas no mínimo, mas assim, entrada, fila, café, almoço, banheiro, escova-dente, vai, resumindo, não dá 4 horas de aula, a gente sabe, mas o que interessa é o que está na lei, né? Então nós vamos dizer amém para tudo que está na lei para passar na prova. Então, eles vão perguntar qual o mínimo que o aluno tem de trabalho efetivo, de horas, né, em sala de aula, 4 no mínimo, tá bom? Então, progressivamente ampliado o período